Depressão, segundo uma visão sistêmica. Vamos falar um pouco sobre depressão hoje, mas antes eu quero te fazer alguns alertas e algumas considerações que eu entendo que são extremamente relevantes e importantes quando a gente vai tratar com um tema como esse. E a primeira delas, preciso fazer, é que as constelações elas nunca devem ser utilizadas como um instrumento de diagnóstico ou como uma bula, onde a gente vai lá e a gente pega como um bulário, onde a gente vai lá e pega algo e diz, então é isso, né? Como um compêndio, onde a gente acha lá algo e diz, tá aqui, então é isso daqui, né? Muitas vezes eu vejo pessoas falando, quando falam de depressão nas constelações, dizem, é isso daí, depressão é o seguinte, é simples, é que não tomou o pai e a mãe, então se não tomou um, não tomou o outro, então vai sofrer de depressão e etc. Eu ainda vou chegar nisso. Tem uma visão filosófica colocada aí em cima para a qual a gente deve olhar. Ela é importante, ela é profunda e não dá para olhar para ela, não dá para entender, não dá para refletir de uma forma muito superficial, não. A gente precisa olhar com muito cuidado, principalmente neste caso e num tema como esse e em alguns textos, em algumas coisas que são contidas dentro dos livros do Bert Hellinger. Então a gente tem que tomar um cuidado danado sobre isso, fazer algumas separações aqui, separar as coisas, porque isso talvez nos ajude até a oferecer novas soluções e novos caminhos para outras pessoas. Veja, a depressão ela é considerada como uma doença. A Organização Mundial de Saúde classifica a depressão como uma doença. E nós sabemos que a depressão atinge hoje no Brasil cerca de 12 milhões de brasileiros, quase 12 milhões de brasileiros. Muita gente. Ela atinge hoje mais de 350 milhões de pessoas no mundo todo. E sabemos também, hoje, com todo o aparato tecnológico que a gente entende que o cérebro de um depressivo, de uma pessoa que está num quadro depressivo profundo ali, porque pode levar à morte, é um transtorno mental que pode levar à morte, por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala as coisas, né? Que o cérebro de uma pessoa que apresenta uma depressão profunda, que tem um transtorno como esse profundo, ele apresenta algumas alterações funcionais, alterações que vêm, que são causadas por diferenças estruturais e funcionais ali, que vão apresentar essas alterações. Então, tem algo que muitas vezes precisa ser tratado com um remédio? Precisa. Ninguém está dizendo aqui que a gente vai desqualificar. Nós viemos para ocupar o lugar de ninguém. Nós estamos aqui para auxiliar, para fornecer, para criar possibilidades, para fornecer condições, para criar possibilidades através das constelações. Então existem essas diferenças? Existe. E o que acontece também é que muitas vezes a gente tem uma comorbidade, né? E o que é uma comorbidade? É quando você tem duas ou mais doenças trabalhando de uma forma conjunta. Assim também é necessário que a gente olhe para os sintomas, porque os sintomas eles vão ser talvez extremamente importantes para a gente no momento em que a gente vai trabalhar com alguém que traz o tema depressão dentro de uma constelação. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, veja, esse é o alerta que eu preciso fazer inicialmente e um grande cuidado que a gente tem que ter. Mas eu tenho que ter um outro alerta que eu quero te fazer. A depressão, muitas vezes, ela é confundida. Existem inúmeros quadros depressivos, inúmeras formas de classificar a depressão. Eu não quero entrar nessa classificação da depressão aqui, que não seria o caso. Mas eu quero só te mostrar que existem nuances dentro da depressão e que elas precisam ser vistas e um médico pode ajudar dentro desse processo. Um processo psicoterapêutico pode ajudar nesse quadro também. Então isso é importante que seja visto. Mas tem uma outra coisa que precisa ser vista também. Muitas vezes o que a gente tem ali é uma tristeza profunda. E todos nós passaremos por quadros de tristeza. Na perda de alguém, ou na perda de um objeto, ou na perda de um amor, num relacionamento, seja lá o que for, a gente vai vivenciar quadros de tristeza profunda em nossa vida. Então é importante que a gente separe isso. Porque muitas vezes uma pessoa fala, eu estou em depressão, mas ela não foi diagnosticada corretamente. Então, quando você recebe alguém dentro de uma constelação, quando você vai trabalhar com alguém,
Tem um cuidado enorme. Não dá para sair classificando, não dá para sair dizendo, então tomou o pai, não tomou a mãe, então é isso daí, então precisa... É muito simples, né? É alguém que não tomou o pai, não tomou a mãe. Não se pode fazer esse tipo de coisa, né? Eu sou totalmente contrário a esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar esse cuidado também e lembrar disso. E agora tem um outro elemento que nos ajuda muito dentro das constelações, que é olhar para os sintomas que estão colocados dentro do quadro depressivo. Existem inúmeros sintomas. Então veja, a tristeza, como eu te disse, ela é natural. As pessoas vão passar por uma tristeza em algum momento da vida. Mas só que se ela se prolonga, se há um prolongamento dessa tristeza, e se esse prolongamento dessa tristeza começa a levar você para um sentimento de cansaço profundo, aquela falta de prazer, uma perda de sentido na vida, são sintomas. Certamente que ali há uma depressão. Ali alguém está num quadro depressivo. Mas existem outros sintomas que podem ser indicativos de outras coisas para um constelador. Por isso ele precisa entender direito essas coisas e a gente também precisa entender, porque isso nos ajuda também dentro do nosso processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de crescimento em relação a toda essa abordagem sistêmica e a abordagem das constelações sistêmicas e familiares. Então isso pode nos ajudar muito nesse sentido também, né? Sabe, outros sintomas que a gente vai perceber dentro de um quadro depressivo é aquela autodesvalorização e autocrítica, um sentimento, muitas vezes, de inutilidade. E por isso que eu te digo que é importante a gente olhar para o todo. Aliás, é por isso que a gente fala de uma visão sistêmica. Ela faz com que a gente possa olhar para o todo. Eu já quero te trazer alguns pontos específicos de determinados livros que eu quero indicar para você. Eu vou indicar alguns livros aqui ainda até o final desse vídeo. Continua comigo porque vai ser muito bom e vai ser importante ainda para você. Eu quero te indicar alguns livros que eles talvez te ajudem a refletir mais, a entender um pouco mais, a refletir um pouco mais sobre esse processo da depressão, sobre esse quadro da depressão dentro das constelações ou a partir da visão do Bert Hellinger. Então eu vou te trazer esses livros. Então veja, mas como eu te disse, né? Então tem alguém que tem talvez assim essa autodesvalorização, essa autocrítica, esse sentimento de inutilidade, de não ser merecedor. Isso também acaba de alguma forma criando distúrbios de sono nessa pessoa, ou de raiva, ou de ansiedade. Tudo isso vai ser extremamente importante para o constelador no momento que ele vai oferecer possibilidade para alguém, no momento que ele vai trabalhar com alguém, no momento que a gente vai para dentro de uma constelação. Quando a gente vai trabalhar uma constelação, é importante que a gente veja essas coisas. E é importante que a gente reflita também sobre essa questão de não tomar o pai e a mãe aqui. Né? O que o Bert Hellinger queria dizer sobre isso? Né? Então tem uma consideração que eu quero fazer com você agora, tem uma reflexão que eu quero fazer, que eu considero ela para a gente aqui um ponto de partida para a gente se aprofundar em algo maior. Mas antes, eu quero ler um texto para você, que é um texto de um livro do Bert Hellinger. Esse livro é Pensamentos sobre Deus. Muitas pessoas às vezes falam dessa maneira, né? Olha, as constelações dizem que a depressão vem porque você não tomou a mãe ou não tomou o pai. Né? Se você tomar o seu pai, se você tomar a sua mãe, então acabou, não tem mais depressão. Né? Mas aqui é um pensamento profundo, há um conceito profundo que deve ser visto. E é por isso que eu quero te trazer um texto, principalmente um texto que muitas pessoas normalmente não leem esse texto. Esse texto é desse livro, Pensamentos sobre Deus. No livro Constelações Familiares, o reconhecimento das ordens do amor e no Simetria Oculta, ele nos fala sobre essa dificuldade que uma pessoa tem de tomar a sua mãe, de tomar o seu pai e por isso ser invadido por esse vazio profundo, por essa dor profunda, por esse quadro depressivo profundo. Então ele nos fala sobre isso. Mas esse outro texto é um texto que quase ninguém lê. E é por isso que eu quero trazê-lo aqui. Pensamentos sobre Deus, do Bert Hellinger. Muito bom,
leia, porque eu acho que ele vai trazer para você também outros pontos de reflexão. Depressão. O que pesa muito sobre nós e no nosso ânimo de forma que ficamos deprimidos, frequentemente acontece porque queremos ou esperamos algo que se afasta de nós e permanece inalcançável. Também vem de algo exterior a nós, algo estranho a nós, algo fora de nossa responsabilidade ou culpa, que se apossa de nós sem que saibamos o que é e de onde vem. Essa é a verdadeira depressão e nós estamos entregues a ela. Estamos realmente entregues? Ou podemos deixar entrar uma pequena luz nessa escuridão, mudando a nossa perspectiva a partir do nosso íntimo? Só poderemos conseguir isso se tomarmos a depressão como ela é e a suportarmos como uma doença que no fundo quer se curar. Se através dela olhamos para um outro ou para um acontecimento que quer finalmente encontrar a paz, depois que tivermos olhado para ele, o tivermos respeitado, suportado, acolhido, deixado em paz e finalmente liberado no esquecimento. Depressão significa que algo ainda não está terminado, não está solucionado, está esperando por ajuda e reconhecimento. Na depressão carregamos algo que ainda pesa para outros. Se carregamos esse algo, conscientes, sem tomá-lo como próprio, porém permanecemos com compaixão ao lado do outro até que se reconcilie consigo mesmo, deixando esse algo no passado, nossa depressão se transforma em amor. Nesse amor, a depressão transcende e se transforma em compaixão e força. É um texto que quase ninguém lê. O que ele falou aqui sobre pai, sobre mãe? Não. Ele fala de algo aqui que é muito profundo. Você viu, eu disse para você o seguinte: sentimentos de autodesvalorização, sentimentos de autocrítica, sentimentos de inutilidade, de não ser merecedor, distúrbios de sono, de alimentação, e isso nos leva à obesidade, fraqueza ou outras doenças inclusive. Raiva, ansiedade, esses sentimentos que aparecem aqui. Muitas vezes eles serão sentimentos que são primários, sentimentos secundários, sentimentos adotados. Então nós precisamos primeiro entender quais são esses sentimentos e como eles funcionam. E entender que não necessariamente seja esse um movimento tão simples assim de se fazer dentro das constelações. Então eu diria o seguinte: é necessário que a gente leve o quadro depressivo, a pessoa pode levar para dentro da constelação, pedir uma ajuda de fato e levar para dentro da constelação e a gente coloca no sistema. E talvez isso não apareça ligado diretamente ao pai. Até porque no Simetria Oculta do Amor você vai ver que ele diz em muitos casos, ele não diz em todos os casos. Por isso não dá simplesmente para a gente dizer é isso e ponto e acabou. Não, não dá. Em muitos casos é exatamente por isso. E no Constelações Familiares, o reconhecimento das ordens do amor, ele fala que aquilo que cura, muitas vezes, na relação com o pai ali, ou na relação com a mãe, que muitas vezes foi difícil, às vezes é entrar de fato na dor, é sentir aquela dor, passar por aquela dor que foi vivida numa relação difícil com o pai, numa relação difícil com uma mãe, num movimento que em algum momento talvez tenha sido interrompido do filho em relação a esses pais. Talvez esse seja um caminho de passar por essa dor. E ele nos dá ali uma indicação onde ele diz, muitas vezes é necessário que a gente olhe para os pais e diga, que pena, só que pena. E que pena, aí sim, de fato, é tomar esses pais, tomá-los como eles são, Então não pode ser um movimento feito de qualquer forma, e nem será um movimento feito de qualquer forma, porque ele não traria, sob aspecto nenhum, hipótese nenhuma, ele não traria nenhum tipo de cura. Ele só traria mais dor ainda para dentro do processo. E aqui também, esse pensamento filosófico nos leva ao seguinte: não há nada mais sagrado do que a vida, se há de concordar comigo. Nada que se aproxime mais do sagrado do que a vida. E a vida só é possível a partir de um homem e de uma mulher, do nosso pai e da nossa mãe. Quando nós dizemos tomar o pai, tomar a mãe, é tomar o sagrado da nossa vida.
é tomar esse sagrado da minha vida. Tomar esse sagrado da minha vida significa tomar a minha vida. A minha vida. Tomar o pai e a mãe é tomar a vida. Tomar a nossa vida da forma como ela é. Aceitando e tomando o nosso destino como ele é. Mas passos que serão dados aqui, que devem ser feitos, às vezes, durante um bom tempo. Eu tenho alertado sobre isso. Esses passos devem ser feitos sempre com muito cuidado e eles serão libertadores. Então tem algo aqui que é filosófico e profundo, que é quando eu tomo a minha mãe, o que eu estou tomando aqui? Essa essência feminina que vem através dela. Tudo aquilo que ela pode me oferecer através dessa essência. Tudo aquilo que meu pai me oferece através dessa essência. Então é nesse sentido, é bem nesse sentido, no sentido de poder tomar a vida. Isso não quer dizer que a gente não vá se cuidar em outras instâncias ou não vá cuidar de outras instâncias da nossa vida. Então são algumas visões, alguns posicionamentos sobre as constelações. E de novo eu quero dizer para você, não se esgota o assunto. Eu sempre busco aqui abrir espaço para uma reflexão, abrir espaço para a gente refletir verdadeiramente sobre algo. Eu não imagino que a gente possa crescer com as constelações se a gente não refletir sobre tudo isso. Se a gente não refletir e entender que muitas vezes, então, uma depressão talvez esteja acontecendo por um sentimento de não ser merecedor e que talvez isso seja mais profundo, apareça na constelação de uma forma mais profunda. Porque tem inúmeras pessoas que tomaram seus pais, tomaram verdadeiramente os seus pais, mas que ainda talvez sofram com esse quadro depressivo. Porque talvez exista uma espécie de lealdade familiar com alguém que foi excluído, com uma ordem que foi quebrada, com algo que foi quebrado. É um primeiro passo em relação aos pais, mas talvez a gente tenha que olhar para outros quadros. Portanto, um cuidado em não generalizar as coisas. Bem, foi isso por hoje. Vou deixar para você 2 playlists aí, como sempre. Uma falando de constelações sistêmicas familiares e a outra playlist falando de terapia no nosso dia a dia, na nossa vida. Lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço. Valeu.